Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao vídeo que marca o possível regresso para breve de Manu Silva, um jogador contratado e de imediatamente utilizado e passou a titular e que teve logo uma confiança grande de Bruno Lage quando chegou ao Benfica, em janeiro. Infelizmente, ao fim de poucos jogos, lesionou-se com uma lesão grave, uma ruptura dos ligamentos cruzados anteriores. Isto também significa que pode haver aqui uma parte mental envolvida, que estas lesões, muitas das vezes os jogadores ganham aqui algum medo de pôr o pé, de ir ao choque, muitas das vezes fica ali uma parte traumática. Mas é isso que nós vamos perceber, até porque, do ponto de vista da recuperação deste tipo de lesões graves, a medicina está muito elevada e eu tenho aqui algo para vos dizer. Então, antes de avançarmos, pedir aqui a vossa subscrição, o vosso like ou o vosso comentário, mas sem mais demoras, partindo aqui para o tema Manu. O Manu, como eu vos estava a dizer ainda agora, teve aqui uma lesão grave. Uma ruptura do LCA acaba por ser uma lesão grave para um jogador de futebol. Tem a ver com os joelhos e é sempre muito complicado recuperar destas lesões. Mas o que eu vos tinha para dizer é que podem ver aqui no canal, ou neste caso podem ouvir, tanto no canal como no Spotify, o meu podcast, o Zona Técnica, que é só áudio, mas eu entrevistei vários profissionais de Primeira Liga, de seleções, etc. E um deles é um fisioterapeuta da Primeira Liga que me disse que as rupturas de ligamentos hoje em dia já não é um quebra-cabeças para o jogador. Claro que cada caso é um caso, mas apesar de ser doloroso no momento, apesar da recuperação ser muito demorada e o pós-operatório não ser fácil, hoje em dia é possível recuperar e fazer uma carreira mesmo com este tipo de lesões. Para termos aqui um exemplo, o Benfica tem tido vários jogadores com este tipo de lesões e eles regressam e nem sempre há aqui grandes problemas. Um deles, por exemplo, Enzo Barrenetxea, que chegou ao Benfica, já teve isto no passado e depois já teve uma transferência para o Aston Villa, que depois foi para o Valência e agora está no Benfica a titular. Ou seja, é um jogador que está a fazer a sua vida normal. Podem gostar mais, podem gostar menos, mas não está limitado devido à lesão que teve quando tinha 19 ou 20 anos. Portanto, com o Manu eu acredito que vai ser a mesma coisa. Apesar de ser uma lesão dura de ultrapassar, é uma lesão demorada, mas quando se está a 100%, o jogador pode voltar a fazer aqui a sua vida normal e hoje em dia já não há aqui grandes obstáculos. Assim acompanha a parte mental, lá está, porque muitas das vezes, segundo também o fisioterapeuta, o Daniel, que eu falei e tive muito gosto e um abraço para ele, muitas das vezes o que acontece é a parte mental e daí o jogador também ser acompanhado sempre com o departamento de psicologia dos clubes, que é essencial, porque depois pode ter medo de pôr o pé, pode ter medo de fazer um esforço, um pique de corrida, uma viragem, um choque, ir a um duelo. Portanto, muitas das vezes o problema que pode limitar o jogador não é tanto o físico, mas a parte mental. Que vamos ver como é que Manu depois vai passar. Para já, as entrevistas que ele deu e os vídeos que ele vai fazendo no canal do Benfica, parece que está bem disposto e está tranquilo. Ele, que aliás é uma pessoa super tranquila também. Agora, o Manu era um jogador que já foi central, já foi médio defensivo. O Benfica contratou-o para ser um 6, mas Bruno Lage disse que ele podia ser um 6, mas também um 8, mas também um 4 neste caso, um defesa central. Não, acho que isso pode ser uma solução de recurso, mas não a base, ok? Acredito que o Benfica possa ter imaginado assim, temos 3 centrais, António, Tomás e Otamendi, há aqui um ou outro miúdo da B que pode aparecer, mas em último caso temos o Manu. Até pode ser o quarto central, aos olhos do treinador, até pode ser o Manu. Porque ele tem essa experiência até de formação e até já em nível sénior, jogou várias vezes como central, inclusive no Vitória. Mas a sua posição, aquilo que lhe deu destaque, aquilo que levou o Benfica a avançar para ele, aquilo que lhe abriu as portas para uma transferência milionária para na ótica do Benfica e do Vitória, ainda foram acima dos 10 milhões, portanto é uma transferência muito assinalável, foi realmente o seu desempenho na posição 6, na sua posição de médio defensivo, que ele consegue desempenhar com algumas... Eu diria que é um 6 construtor, com capacidade para jogar sob pressão e com capacidade para construir, como Florentino não tinha. Daí Bruno Lage, nos primeiros tempos, ter logo abdicado de Florentino e ter lançado Manu Silva. Eu diria que é isso tudo, ou seja, parecido com o Enzo Barrenetxea, mas acrescenta aqui um lado de agressividade, um lado de combatividade que lá está, isto salvaguardando sempre aquilo que eu disse no início, quanto aos medos do regresso. Mas acrescenta aqui um lado de agressividade e de combatividade que ainda se calhar não vimos em Enzo Barrenetxea em grande parte dos jogos. Ou seja, umas vezes tem, outras vezes não tem. Muitas das vezes parece que não vai logo para cima do adversário.
Mas o Manu não é tanto assim. Gosta de se antecipar, gosta de encostar no adversário, gosta de fazer desarmes. Eu tenho aqui um gráfico para dar para vocês compararem um com o outro e já vos vou mostrar mais à frente. Mas diria que o Benfica tem aqui no Manu um jogador que pode entrar perfeitamente na luta por um lugar na titularidade, pode entrar na rotação, é mais uma opção e completamente diferente dos outros que existem para além de Enzo. Ou seja, Rios não tem nada a ver e é mais um 8 do que um 6. Sudakov é um 8 organizador. O Leandro Barreiro acaba por ser um jogador que jogava mais como 6 na Alemanha. No Benfica tem jogado aqui com Bruno Lage, ou jogava com Bruno Lage muitas vezes perto do avançado. Com o Mourinho já se percebeu que vai para 6, 8 outra vez, mas é um jogador sem bola, mais para andar a pressionar e a tentar condicionar o jogo do adversário. O Manu é o contrário, é um jogador que dá a bola à equipa, ele tem muita qualidade com bola, passe curto, passe longo, passe a média distância, tem eficácia, tem jogo aéreo, tem agressividade, ou seja, é um médio que quando o Benfica quiser ter o controle do jogo, quando o Benfica sentir que está 1-0 ou está 2-1 e o Benfica tem que roubar a bola ao adversário, tem que controlar o jogo com bola, hoje em dia joga quem? Joga Leandro Barreiro, que não tem nada a ver com este tipo de características, que é o Benfica precisa defender um resultado, vai colocar o Leandro Barreiro para andar a correr, a pressionar e a tentar condicionar o adversário, a ocupar espaços, mas não é um jogador de recuperação de bola, ou de muita recuperação de bola, não é um jogador muito agressivo, não é um jogador que tenha qualidade para reter bola, para segurar, para fazer posse de bola, para trocar a bola entre os colegas, para sair de pressão, não é esse tipo de jogador. E Manu é. Ou seja, não estou a dizer que um é melhor do que o outro. Na minha opinião, gosto mais do perfil de Manu e de Enzo e tudo mais do que do perfil de Leandro Barreiro. Mas não estou aqui a entrar nesse tipo de preferências. Estou a dizer que são de perfis diferentes e o Benfica tem muito a ganhar com isso. Mas vamos aqui à comparação. Ora, isto é o gráfico comparativo da temporada passada. Não vale a pena estarmos a falar desta época, porque não dá para comparar. O Enzo já fez jogos, o Manu ainda não fez. Portanto, vamos pegar naquilo que foi a temporada passada. A temporada passada marcou aqui um Vitória que já não foi o seu topo, ou seja, fez uma boa primeira metade da temporada, mas depois vendeu tudo, vendeu o Alberto, vendeu o Manu, vendeu o André Silva, salvo erro, ou seja, vendeu muitos jogadores, vendeu também o treinador, portanto, até meio houve um Vitória, depois de meio houve outro Vitória. Mas depois o Enzo também jogou no Valência, que foi uma equipa que também andou ali a meio da tabela, digamos assim, às vezes até na segunda parte da tabela, muitas das vezes, da La Liga. Portanto, vamos pôr aqui que estão mais ou menos no mesmo contexto. Nenhum deles estava num contexto perfeito de equipa grande, que vai ter bola, que vai dominar os jogos, que vai jogar para a frente. Ok, dá para perceber aqui algumas diferenças. De resto, perceber que não sei se conseguem ver aí as letras pequeninas, ainda para mais estão em inglês e às vezes pode ajudar a não se perceber tão bem, mas eu vou-vos dizer, aqui este do canto inferior esquerdo, digamos assim, deste círculo, temos aqui os toques no terço médio do campo, ou seja, a zona dos médios, e aí, como podem ver, praticamente que se tocam um no outro, estão acima da média, porque estão a tocar quase no limite do gráfico, é o que significa. Este gráfico é o percentil, ou seja, vai comparar as ações de todos os médios da La Liga, no caso do Enzo Barrenetxea, e de todos os médios da Liga Portuguesa, no caso do Manu. E o que acontece é que ambos estão a tocar quase no limite do gráfico, significa que ambos estão com muitos toques acima da média dos outros médios da Liga. Se subirmos um bocadinho, é os toques no terço final do campo, e o que nós podemos tirar aqui de conclusões é que o Manu chega mais vezes à frente, ou seja, toca mais vezes no último terço. Como podem ver, a parte azul é o gráfico do Enzo Barrenetxea e tanto nos toques do último terço como no SOT, que é ali do lado direito em cima, no canto superior direito, se é que se pode dizer isto num gráfico que é circular, mas é mais fácil para percebermos. Ou seja, o SOT é a percentagem de shots on target, ou seja, remates no alvo, a percentagem de acerto dos remates no alvo. Como podem ver, tanto os remates como as ações no último terço, o Enzo é praticamente inexistente, está ali muito perto do centro do gráfico. Já o Manu não tem tantos remates também, como podem ver, está ali também no centro do gráfico, mas no que toca a toques no terço final, é um jogador que chega mais vezes à frente e não tem receio de trabalhar ali perto da baliza do adversário. Pelo menos faz isso com mais à vontade do que o Enzo Barrenetxea.
Subindo aqui mais do lado esquerdo, tem ali os duelos aéreos, a percentagem de duelos aéreos vencidos e estão praticamente iguais. Mas se formos mais para cima, tem ali as recuperações, os tackles e as interseções. O Manu, como eu vos estava a dizer há pouco, é mais combativo, mais agressivo, gosta de antecipar, gosta de recuperar bolas e aí ganha em toda a linha nesse aspecto defensivo. O Manu ganha em toda a linha essa combatividade. A Enzo Barrenetxea, como podem ver ali, a mancha vermelha sobrepõe-se. Do lado direito, havendo aqui para a zona média do gráfico, mas do lado direito, o Manu faz mais assistências, faz mais passos progressivos e também recebe mais bolas. Ou seja, isto tem a ver também com a forma como o Vitória jogava, mas basicamente isto serve para percebermos o quê? Tal e qual como ele faz, como ele tem mais toques no último terço também, como vimos há pouco, ali do lado esquerdo. No terço, isto vai lhe dar com que ele tenha mais assistências, é mais fácil explicar assim. Isto vai fazer, se ele toca mais vezes a bola no último terço, também tem mais assistências. Como podem ver ali, as assists, ele tem bem mais, tem ali um perfil perto de 80, um percentil perto de 80, enquanto o Barrenetxea tem ali um 50, se calhar nem isso. Depois, passos progressivos, são todos aqueles passos longos que encurtam a distância para a baliza em pelo menos 25%, ou seja, do ponto em que ele está, pelo menos 25% de terreno ganhou. E como podem ver, aqui ele está a tocar no extremo, ou seja, é um jogador que abusa muito, abusa no bom sentido, ou seja, tenta muito o passe longo. O Enzo Barrenetxea também o faz muito, só que faz diferente. Ou seja, eu posso-vos mostrar depois um dia esses gráficos também do Enzo ao longo do... Mesmo já no Benfica. É um jogador que tem muita facilidade também no passe longo, mas, até com os dois pés, mas é mais para lateralizar, ou seja, para tirar a bola de pressão. A equipa está à direita, há pressão e ele vira para a esquerda. É ótimo, dá muito jeito de tirar a bola de pressão, desequilibra o adversário, permite o Benfica sair, é super válido, mas a diferença é que o Manu faz muito mais passos para a frente, ou seja, que facilitam assistências, que facilitam a equipa chegar à frente. Passos longos, até mesmo para o último terço. É um jogador que procura muito esse tipo de solução. E isso depois também vai fazer aquilo que é aqui a base deste gráfico, como podem ver aqui em baixo, que o Enzo Barrenetxea tem mais toques no terço defensivo, ou seja, é alguém que baixa mais para jogar seguro, muitas vezes com os centrais. É alguém que baixa mais para ajudar na construção, ok? São os dois médios defensivos construtores, mas enquanto que o Manu joga mais no meio campo e o último terço não é o seu forte, o último terço, mas ou seja, vai mais vezes à frente do que o Barrenetxea. O Barrenetxea vai mais vezes aos centrais do que o Manu, ok? Dá para perceber aqui esta diferença através destes números. Embora ambos façam as duas coisas, obviamente. Um é mais pontual numa coisa, o outro é mais pontual na outra. Agora, depois dá para perceber aqui a eficácia. Reparem, eficácia do passe longo. Barrenetxea tem mais eficácia. Porquê? Porque se o Manu arrisca mais a ganhar metros para a baliza, o que significa é que vai arriscar mais vezes também a perder a bola. Barrenetxea, se arrisca mais a lateralizar, ou se tenta mais vezes lateralizar, vai arriscar menos, há menos risco, acerta mais vezes. A nível de eficácia de passe geral, curtos, médios, longos, o Barrenetxea também é mais eficaz e pesa aqui muito a questão do passe progressivo, como podem ver que depois o Manu acaba por falhar alguns por tentar tantas vezes também. Resumindo, Manu tem 24 anos feitos este verão, ainda é um jovem, 24 anos, perdeu quase um ano perdeu quase o ano de 2025 por uma lesão, portanto tem uma carreira à frente, é benfiquista desde pequenino, já disse muitas vezes que é um sonho de estar no Benfica, que jogar no Estádio da Luz, portanto isso também tem vantagens, ou seja, é alguém que conhece muito bem a realidade, é alguém que sabe o peso da camisola, ele é muito tranquilo, não acusou a pressão de jogar pelo Benfica quando se estreou e manteve o seu lugar, portanto auguro aqui muita coisa boa para o Manu. Parece-me também que a sua capacidade de passe vai ajudar muito o Benfica no que toca a controlar os jogos com bola. O Benfica não tem opções. Eu estava a dizer há pouco, e eu sinto isso, que é o Benfica está 1-0 ou está 2-1 e o Benfica não consegue controlar os jogos com bola. O Benfica começa a recuar, começa a dar a bola ao adversário e não consegue. E depois quando os treinadores, neste caso Mourinho ou Bruno Lage, têm alguém para lançar, acaba por ser Leandro Barreiro, que também não é um jogador que vai dar a bola ao Benfica. E o Manu é esse jogador. Se o Benfica tiver bola, o adversário não tem bola e o Benfica está mais perto então de assegurar essas vantagens que por vezes são curtas e que já têm dado aqui dissabores ao Benfica. Grande esperança em Manu, veremos se vem em condições e quando é que vem, ao que parece, está para breve. Veremos como é que isso vai decorrer nos próximos dias. Não acredito que jogue já nesta semana ou para a semana, mas que possa aparecer eventualmente no início de novembro. Veremos.
like, subscrição e comentário. Comentem aí a vossa opinião sobre o Manu. Eu estou aqui para mais vídeos amanhã. Até breve.